no conhecimento da verdade, em promover no pleno conhecimento da verdade, eu quero trazer para você, quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Timóteo 2,4. No conhecimento da verdade, em promover no pleno conhecimento da verdade, eu quero trazer para você, quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Timóteo 2,4. Volta lá. Nós vamos ler a partir do versículo 1 para que a gente entenda a instrução de Paulo também nessa carta pastoral a Timóteo, né? Também como ele se coloca. Antes de tudo, peço que se façam súplicas de orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, porque deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa verdade, nós vamos percorrer um pouco na Bíblia, porque o Espírito Santo quando estou fazendo a mensagem, eu começo a fazer pergunta não só ao texto, mas ao próprio Espírito Santo, porque ele está me instruindo a escrever, a formatar, a fazer um esboço da mensagem e saber por que escrever ou por que esta mensagem. Aí Deus vai falando comigo ao ponto que eu vou fazendo o esboço. É importante a gente saber essa verdade, amado, porque tem alguns cristãos. O tempo de Tito em receber essa mensagem e enfatizar na igreja em Creta era importante pelos falsos ensinos. Contudo, a igreja atual, a igreja de Cristo, a igreja local, ela pode não viver esses falsos ou esse falso ensino dentro da sua igreja mãe que ele frequenta. Podemos não viver isso, que não é esse o propósito dessa mensagem, de trazer isso com esse sentido. Mas o sentido, ele é aberto, ele é amplo. Porque muitos cristãos vivem dentro da igreja, frequentam a igreja, buscam, intercedem e fazem exatamente aquilo que a gente acabou de ler. Oram, intercedem, buscam. E até intercedem para que pessoas se convertam, conhecendo a verdade. Só que, muitas vezes, dentro do seu próprio caminhar, em particular, vivem os falsos ensinos. Não vivem a verdade do Evangelho. O verdadeiro cristianismo. Se colocam dentro da melhor roupa, vão para a igreja, louvam, dão glória a Deus, amém, concordam com tudo que é feito, com os louvores, e saem até dizendo que o culto foi uma bênção. E talvez enquanto estejam dentro da igreja, estão e são verdadeiramente cristãos. Contudo, quando saem da igreja, vivem os falsos ensinos. E o que seriam os falsos ensinos? Ora, se a Bíblia ensina que eu devo andar no caminho da verdade, e aí a mídia aberta, escancarada, a gente liga uma televisão para os nossos filhos. Hoje eu não tenho mais essas crianças, mas muitas vezes nós deixamos. E hoje nós temos que ter cuidado, amado, porque o nosso filho ou o nosso neto, eles ditam, sem conhecimento algum, o que eles querem ver ou ouvir. E tem ali alguns ensinamentos que são falsos. Eu não estou aqui querendo colocar a culpa em Satanás por um desenho. Eu não estou querendo falar nada disso. Eu estou falando mais do que quando nós somos verdadeiramente cristãos, o evangelho pleno e o verdadeiro evangelho que nós devemos viver é aquilo que nos edifica, é aquilo que nos move como cristão para um caminho em excelência. Mas nós deixamos entrar nas nossas vidas e nós estamos falando dentro da nossa casa como criança, porque muitas vezes a mãe atarefada, a mãe cheia dos seus afazeres, entrega o celular e deixa ele brincar à vontade, e alguns ensinamentos, muitas vezes contraditórios. Ah, mas é um desenho que é gospel. Muitas vezes, amado, não condiz com o evangelho. E nós temos que ter cuidado, até mesmo naquilo que nós, como cristão, entendemos como evangelho, como verdadeiro evangelho. Nós temos que ter cuidado também, porque o falso ensinamento ele pode pular daí e já vai para uma fase mais adulta. Muitas vezes a música gospel, ela distorce um texto. Ela fala uma heresia, e muitas vezes nós concordamos, e vivemos isso lá fora, é isso que eu estou dizendo. Dentro da igreja, nós ouvimos a palavra verdadeira. Mas fora, na nossa realidade, nós vivemos mais, eu vou me incluir nisso, porque não sou perfeito, mas nós vivemos mais os falsos ensinos. Quando pegamos letras de fatos, de alguns hinos, de alguns louvores, de alguma música gospel, né, que seria para glorificar o nome do Senhor, quando na verdade distorce toda uma palavra.
E é dentro dessa advertência que nós vamos discorrer alguns textos sobre a verdade. Porque, estudando o texto hoje, eu cheguei a uma conclusão que nós, como cristãos, precisamos entender algumas verdades fundamentais para se converter de fato. Porque conversão da boca é uma coisa, e conversão da prática, na prática, é outra. E muitas vezes nós fazemos algo errado na nossa vida, praticamos o falso ensino na nossa vida, muitas vezes por falta do conhecimento da verdade. E não em busca desse, ou a não busca desse conhecimento, através das escolas, dos ensinamentos, dos professores, das escolas bíblicas. Ficamos ignorantes e seguimos ignorantes nesse caminho, achando que somos conhecedores da verdade. Quando na verdade precisamos aprender de fato algumas verdades dessa conversão. A verdade ocorre com frequência nas cartas pastorais, com o sinônimo de evangelho. A verdade é o evangelho, a verdade é a palavra de Deus. É o alimento que nós buscamos e tiramos da Bíblia e aplicamos na nossa vida. É esse o entendimento que eu tenho para nós colocarmos na nossa vida, na nossa prática, a partir de hoje. Se somos verdadeiramente convertidos, verdadeiramente nós seguiremos a verdade. Se verdadeiramente não somos convertidos, dificilmente seguiremos o caminho da verdade. Em alguns momentos estaremos nele. Um deles é quando estivermos reunidos como igreja. Certamente estaremos neste. Mas o perigo maior para aquele que se diz convertido cristão é quando você está fora, é quando você está sozinho, é aquilo que você faz, é aquilo que você busca, é aquilo que você procura para se alimentar como verdade. E muitas vezes distorce a palavra, não condiz com os ensinamentos. E aí nós vamos procurar um pouquinho na Bíblia e nós vamos falar um pouco em 1 Timóteo, um pouquinho para frente, 3, no versículo 15. Vamos um pouquinho à frente aí, mas nós vamos ler a partir do 14, para que você entenda melhor. No capítulo 3, a partir do versículo 14. A igreja de Deus e o mistério da piedade. Escrevo estas coisas a você, esperando e vê-lo em breve. Paulo está falando a Timóteo, que está escrevendo esta carta e que deseja, em breve, se encontrar com ele. Mas, olha só a advertência. Se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. A casa do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Paulo está falando ao jovem Timóteo que a responsabilidade, mesmo que Paulo não esteja presente, ele vai estar com ela em ministrar. Olha, mas se eu demorar, você saberá como proceder na casa. E como você vai saber proceder, amado, em determinadas situações, quando o pastor, Paulo aqui é o pastor, está instruindo jovens pastores. Como você saberá instruir ou lidar com a situação dentro da igreja, quando o pastor não tiver? É necessário que você aprenda a verdade. Paulo está falando aqui, grande, no 15. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A igreja, amado, é a casa de Deus. Na sua casa, se é você cristão, é a igreja do Senhor que você está, também deve estar apto para com esta palavra, independente do pastor estar próximo. Paulo está com muito cuidado nos falsos ensinamentos. O que nós também vemos hoje é exatamente isso. Pessoas distorcem. Muitas vezes o pastor passa meses. Eu quando estava na faculdade fazendo o seminário, eu ouvia pastores dizendo assim: olha, eu passo um mês preparando uma mensagem. Veja quanto tempo é dedicado, quanto tempo estudando, quanto tempo buscando, quanto tempo se entregando e buscando em oração, intercedendo para receber de Deus essa verdade revelada através do Espírito Santo para poder passar à igreja. Paulo está falando a Timóteo que essa responsabilidade deve estar com ele mesmo que ele não esteja presente. Vamos nos colocar aqui no lugar de Timóteo. Você deve estar preparado
mesmo que o pastor não esteja. Eu posso marcar um encontro para domingo aqui, de estar ministrando essa palavra, e dizer assim: olha, amada igreja, o versículo 14 foi o que estou escrevendo aqui no 1 Timóteo, viu? Escreva estas coisas a vocês, esperando e ver em breve, ou seja, domingo eu estarei aqui, certo? Vamos fazer esse contexto aqui, vamos montar esse cenário. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus. E para que você saiba como se deve proceder, é necessário que você dedique do seu tempo em aprender essa verdade. Porque se eu não chegar, então fica aqui, vamos fazer uma oração, já deu a hora, o pastor não chegou, e a gente não tem o conhecimento da verdade, nós não podemos ensinar. Está vendo? Então, amado, nós temos que dedicar o nosso tempo. Nós temos uma escola dominical, até o momento é oportuno para a gente falar, e tem sido muito bom, foi uma bênção o primeiro estudo, foi muito bom, foi gratificante, e nós estamos trazendo o estudo. O professor Alex está trazendo desde o início, na origem do pecado, na queda, muito bem trabalhado. O estudo está sendo dinâmico, participativo. Isso é importante, amado, porque amanhã ou depois o Espírito Santo pode falar com o pastor, com o professor Alex, e dizer assim: pastor, olha, o Espírito Santo me visitou em certo dia e pediu para alguém da escola ministrar uma palavra sobre a queda. Então, se você não estudar, se você não dedicar tempo, se você não buscar, certamente você não saberá. Então é necessário que você dedique do seu tempo também em aprender. E aprender de fato essa verdade. E ter muito cuidado. Muitas vezes nós dedicamos muito mais tempo a um ensino falso. Colocamos o rádio num programa gospel e o fulano ministra lá de qualquer jeito e vai falar em línguas e vai falar e você não entende nada. E se você não tiver entendimento e o que é a verdade, a palavra de Deus revela, ela nos diz que o verdadeiro cristão, o Espírito Santo revela a verdade. E não ele é revelado em língua estranha. Essa língua estranha de nada serve, não edifica, não me aumenta o grau de intimidade ou de relacionamento com Deus. Então tenha muito cuidado aonde você está colocando o seu ouvido para ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes dentro da sua igreja, aquela a qual você é membro, que é esta, muitas vezes a palavra ela pode não ter soado, ela pode não ter te acariciado, ela pode não ter te advertido como você gostaria, mas é uma fala sincera daquilo que Deus quer fazer através da tua vida. Então há algo que precisa corrigir, então Deus vai falar pelos modos operantes através da Bíblia. É necessário muitas vezes aumentar a voz, muitas vezes passar a mão, mas muitas vezes, amado, é necessário que a gente exorte com um pouco mais, que a nossa voz seja um pouco mais altiva, para que acordem. Então, vejam aonde nós estamos, vejamos, onde nós estamos colocando os nossos ouvidos e que tipo de ensino nós estamos aprendendo para colocar na nossa prática de vida, na nossa caminhada.